Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cleiton Azevedo do blog Dose de Poesia e eu sei que eu estou extremamente atrasada nesse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro sobre as melhores e piores leituras de 2023 e por um momento eu pensei em deixar pra lá pra fazer esse vídeo no ano que vem com as melhores leituras de 2024, mas sério, foram tantas leituras incríveis que eu não poderia deixar e compartilhar aqui pra vocês. Janeiro foi um mês pra mim extremamente corrido. Eu vou falar isso para vocês no vídeo de leituras do mês de janeiro. Foi extremamente assim, corrido, tentando dar conta de tudo, então por isso que eu acabei não gravando esse vídeo anteriormente, tá? Entretanto, eu li em 2023 79 livros, quase foi 80, quase estava finalizando ali no último dia do ano, mas como eu tive que trabalhar no final de semana do ano novo, eu acabei não conseguindo finalizar. Barulho aleatório. Eu não consegui finalizar esse livro que iria dar 80 livros, e desses 80 eu favoritei 7, e assim, eu tô muito orgulhosa de mim mesma esse ano, porque de 7 livros favoritados, 5 foram nacionais, então assim, foram muitas leituras de livros nacionais. E eu vou pedir desculpas pra você estar com barulho, mas é aqui da rua. É sobre isso, tá tudo bem. Então, foi um ano que eu li, assim, muitos livros nacionais mesmo. E tanto é que também minhas piores leituras, os 5 piores livros que eu li nesse ano, 4 foram nacionais. Mas isso é porque é consequência de que eu leio muito livro nacional, eu tô muito focada em trazer aqui pra vocês literatura nacional. Então, por conta disso, também os piores livros foram também livros nacionais. E vou mostrar pra vocês. O primeiro livro foi um livro, assim, só teve ele, porque os primeiros eu não vou colocar na ordem, assim, que eu gostei ou não, mas teve esse primeiro, assim, que eu comecei a ler, eu fiquei simplesmente maravilhada, é perfeito, eu li ele tão rápido. Eu li ele em uma maratona do Vitor, acho que é maratona de verão, se eu não me engano, do ano passado, e eu tinha recebido o e-book pela parceria da Companhia das Letras, que eu tinha no passado com eles. E eu gostei tanto que eu acabei comprando físico depois com o cupom que eles me deram. Então, assim, o favorito livro assim que eu amei ano passado, que tá em meu simplesmente top 1, foi Mariposa Vermelha. Que foi esse aqui, da Fernanda Castro. E assim, gente, eu amo tanto essa autora, eu sigo, eu interajo com ela. E eu fico mais maravilhosa porque ela interage comigo de volta. Então, assim, como tem gente que não gosta de ler autor nacional, você pode conversar com ele, pode mandar mensagem, pode postar que ele pode postar, marcar que ele vai repostar você. Então, assim, esse contato com o leitor nacional, com o autor nacional é incrível. O livro é perfeito, ó. Só pra vocês os detalhes. Então, assim, esse aqui é um livro de fantasia que vale muito a pena, que fala sobre magia, sobre bruxas, sobre demônios. Gente, é um livro que vai simplesmente te encantar do início ao fim. É um livro que eu li assim muito rápido, uma fantasia assim que eu super recomendo. Eu leria demais esse livro, recomendo demais, tanto é que eu comprei a física e eu vou reler ele esse ano. Sério, vale muito a pena a leitura desse livro aqui. Os outros não estão numa ordem muito específica, tá? Então, estão favoritados, mas não estão em ordem específica. Vou mostrar pra vocês esse outro. Esse outro aqui foi Operação Paddock, da Arquelana. Esse aqui também eu recebi em parceria com a Companhia das Letras. E a capa desse livro é perfeita. Ele fala muito a questão do feminismo nos esportes nacionais, principalmente na Fórmula 1. Fórmula 1 não, Fórmula 1 e 2, na verdade. E, gente, eu simplesmente não conhecia a Fórmula 2. E esse livro me serviu muito para me conhecer outros esportes que eu não conhecia, para mim saber interagir, saber conversar, curiosidade desse tipo de esporte que eu simplesmente não tinha, porque eu nunca tinha nem o maior conhecimento sobre esse esporte. Então, assim, lembra um pouco, ela é o cara que eu amava esse filme, se você é da minha que também você vai amar. Junta feminismo, junta esporte, junta cenas hot que são perfeitas, junta uma autora maravilhosa, junta também a questão da luta dos negros. Então, assim, realmente vale muito a pena esse livro aqui, eu super recomendo. E principalmente pra gente que é mulher, né, a gente entende do nosso papel na sociedade, principalmente dentro dos esportes, onde vai haver ali, você pode ser homem, pode cometer a atrocidade que for, mas você estando lá em cima, vai ser muito difícil de derrubar. De a mulher, não. No primeiro impasse que ela tiver, na primeira pontualidade, que no deslize que ela der, simplesmente as pessoas esquecem de tudo que você fez, de quem você é, e te chutam, jogam você pra baixo, e simplesmente isso acontece
muitas vezes. Então, assim, vale muito a pena a leitura. Eu não tenho aqui, ó. Aqui é o card. Card não, desculpa. O marcador. O card, eu não sei onde está no momento, mas depois eu mostro pra vocês. Um card lindo também da ilustração. E vale muito a pena a leitura. O terceiro livro é esse aqui, Estados Unidos da África, que eu conheci esse autor numa mesa que eu participei de um evento literário, que eu já falei dele no blog, que foi um evento literário que eu fui convidada para poder participar, então eu fiz a mesa desse autor e do ilustrador. O ilustrador até assinou aqui, ó, achei muito lindo. Veio aqui também o marcador. E essa HQ, ela fala muito de como os Estados Unidos da África fossem unificados, porque hoje a África ela é muito desmembrada, ela não tem um governo só, então ele conta um pouquinho de como seria se a África, se na verdade a ONU, ela passasse, não ser mais sediada nos Estados Unidos, mas sim na África, e o continente africano se tornasse um único país, onde haveria paz, onde não haveria tanta guerra. E fala também do Banju, que ele é abençoado por uma deusa, que foi inspirado também na religião africana, e dá poderes para ele, e ele simplesmente tenta fazer o bem, tenta ser o melhor presidente, utilizando esses poderes para proteger seu povo, sua família. Então, assim, vale muito a pena. E a ilustração desse livro tá perfeita, ó. Sério, gente, esse livro aqui, ele tá muito incrível. Vale demais, demais, demais a pena. Eu vou postar uma resenha só completa dele no blog, tá? Esses aqui são os físicos, tá, gente? Os outros foram os livros digitais que eu li. E o próximo é Vergonha. Sim, gente, eu fui atrás de Hot nesse livro e eu simplesmente saí com depressão, saí chorando, saí me acabando. Então, assim, eu simplesmente amei. É aquele tipo de livro que o leitor favorita, né? Me fez chorar, me humilhou. Eu chorei por uma semana inteira, tive depressão, tive isso, tive aquilo, amei o livro. Mas é sobre isso. Em Vergonha, que é essa capa desse homem lindo que vocês estão vendo, fala muito também do papel da mulher dentro do casamento, né? Dela não conseguir proporcionar a questão de ser mãe, que era o sonho dela, então ela perde muitos bebês, então ela precisa voltar para a cidade dela porque ela tá sofrendo por um divórcio muito grande, porque o marido dela não quer mais ficar com ela depois de tudo que ela passou, e ele não entende essa fase do luto da mãe, tanto é que ela perdeu 7 filhos. E ela acaba se envolvendo com um cara mais novo da cidade, que todo mundo ali considerava o bad boy. E ela tem um respeito por... Na verdade, ele tem um respeito por ela muito grande, de algo que ela não tinha no próprio companheiro. Então é um livro, assim, que fala muito sobre codependência, que fala muito da gente estar se descobrindo por nós mesmos, não dentro de um relacionamento, não por nossa família, não por isso, por aquilo, mas sim quem a gente realmente é, os nossos gostos, nossas vontades, e tá com alguém que ama a gente, que respeita a gente. Então vale demais a leitura, apesar de ser uma capa que fala que é hot, tem hot, mas o livro não gira em torno do hot em si. É um livro incrível que vale muito a pena ler, tá bom? O próximo, e esse dividiu muitas opiniões em si, é A Empregada. Sim, gente, esse foi um livro que eu favoritei no ano passado e foi um livro que me fez entender que eu posso gostar de outros gêneros, porque thriller não era um gênero que eu lia muito. Eu lia mais quando eu tinha lido livros de parcerias, algo do gênero, mas eu nunca realmente peguei assim pra ler um thriller por mim mesma, sabe? E foi um livro que me fez descobrir a vontade de me aprofundar mais no tema. Então, se apesar das pessoas que já têm o costume de ler thriller não gostarem muito do livro em si, eu amei, porque a escrita da autora é muito fluida, pega a gente demais ali, tanto em poucos dias. O livro em si, a gente fica preso naquela história, fala assim, ah não, gente, eu odeio essa mulher, que é a patroa dela, eu odeio essa mulher, quero que ela suma, e depois a gente passa a entender o passo a passo ali e por que ela era daquele jeito. Tem algumas pontas soltas em si no livro, principalmente a questão ali do final, que tem muitas pontas soltas naquele final, a questão ali do policial, não vou falar mais pra não dar spoiler, mas o livro em si é muito bom e eu recomendo demais a leitura. E se você leu, gostou, não gostou, me conta aqui nos comentários. O próximo é a Solitária,
da Eliana Alves Cruz, que esse eu escutei em formato de audiobook, eu também recebi ele em parceria com a Companhia das Letras, e é um livro que ele aborda muito, ele fala muito sobre o Covid-19, sobre essa época, e ele pega também a respeito da classe rica que a gente tem hoje, como trata os empregados. Então a gente vê muito esse debate de como a maioria dos ricos sai impune das coisas, ou eles têm visões muito retrógradas de que quem é pobre tem que se humilhar mesmo. Não se humilhar, mas no caso de se submeter a muitas situações, porque ele precisa daquele dinheiro. É minha empregada que há anos eu considero da família, mas mais pagar os direitos ninguém quer. Então fala muito dessa questão, das questões das lutas raciais também, das lutas de classe. E é um livro que me tocou muito, que eu chorei muito, principalmente ali no final, quando eu vejo ela realizada, de que onde ela compara, e tem até um capítulo no livro que é pela visão do quartinho em si, que você vê o quão pequeno era aquele... Meu olhar tá ficando cheio de água. Do quão pequeno era aquele mundo, sabe? Que ela vivia, que ela achava que aquilo ali era tudo pra ela, era incrível. Então tem essa comparação e esse capítulo eu achei simplesmente perfeito. E depois ela compara o quartinho dela, que na verdade é a sala de consultório, porque ela virou médica, ela conseguiu alcançar, ela veio de uma família extremamente pobre, de um pai alcoólatra, de uma mãe que era empregada e que passou a vida toda dela naquilo. Então ela veio daquela realidade para se tornar uma médica com o seu próprio consultório. E ela compara esse consultório dela, que seria aquele quarto, com um quartinho minúsculo que ela precisava morar com a mãe, dividir com a mãe dentro da casa dos patrões. Então, assim, é muito incrível esse livro, vale demais a leitura. É perfeito, é um livro nacional que eu recomendo demais, tanto o livro físico, e-book, quanto o audiobook também. É maravilhoso, só leiam, tá? Por fim, Não Mate a Vilã, da JFS. Eu tô olhando aqui pra baixo, que eu tô com um papelzinho, onde eu separei os outros nomes, tá? Esse livro aqui, eu conheci ele através do TikTok. E sim, gente, tem muitas recomendações boas por lá, que ele tá disponível no Q1, então eu vou deixar o link aqui. Que esse livro, ele fala de uma mulher que simplesmente teve um acidente e ela acordou dentro de um livro que ela tinha lido. Se isso não for meu sonho, eu não sei o que é. Só que aí dentro desse livro, ela percebe que ela é a vilã, que ela meio que ressuscitou como a vilã daquele livro, e ela sabe o fim daquele livro, que é a morte daquela vilã. Então tudo que ela tenta fazer é para evitar que ela tenha aquele mesmo fim de como descrevia no livro. Então tem um príncipe lá que humilha muito ela, porque sabe que ela era extremamente apaixonada por ele, faria tudo por ele. E a partir daquele momento que ela fala assim, ah não, eu vou ter uma atitude diferente, ela encontra qualquer um lá no baile, acha que o cara é pobre, aí fala assim, ó, acha graça porque lembra muito o Livre você fala assim, ó, pobre, brincadeira. Mas ela encontra esse cara e ela pede pra ele fingir que era noivo dela pra que ela pudesse se livrar do príncipe, pra que assim ela não fosse morta. Só que ela descobre que esse cara, na verdade, é um duque, que é arquival do rei. Na verdade, tem toda uma trama política, toda uma trama ali por trás. E, gente, a escrita dessa autora é incrível, incrível, te prende do início ao fim. Os elementos que ela agrega à história, é tudo muito perfeito. Então, assim, muito incrível esse livro. O segundo eu não achei tanto, porque tem muitas pontinhas soltas ali, mas o primeiro é simplesmente perfeito. E esse é uma duologia, tá? Então, primeiramente, conta o lado dela, que ela foi pra dentro do livro, e no segundo livro conta a parte da menina que tava dentro do livro em si, e que ela foi pro mundo real. Então, vale muito a pena essa leitura. Então é isso, gente. Desses meus livros favoritos, você já leu algum, já gostou, já odiou algum deles? Me conta nos comentários, tá? E agora vamos pros livros odiados. Sim, esse ano a gente teve 5 livros odiados e somente um não é nacional. Então o primeiro dele é O Óbvio Precisa Ser Dito, do Guilherme Pinto. Esse é um livro que realmente é extremamente óbvio, extremamente maçante de ser lido, repete muitas coisas, gira em loop. Então é um livro que eu odiei por conta dessas coisas. Eu não gosto muito de autoconhecimento, mas eu tenho me obrigado a ler livros de autoconhecimento justamente pra
melhorar certos pontos meus que eu tô tentando trabalhar. E esse foi um dos livros que eu também recebi em e-book da Companhia das Letras. E eu achei, assim, bem legal no início, mas depois ele fica muito maçante, muito cansativo. E eu quase abandonei esse livro. Mas eu não sou muito de abandonar livros, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. E aí, simplesmente, hoje, o segundo livro, e esse me decepcionou muito, muito, muito mesmo, não ter gostado, é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu vejo que esse livro também é muito 880, né? Tem muita gente, assim, que ama, que é um dos livros favoritos da vida, só que tem muita gente que simplesmente não gostou. Esse, eu já fiz uma resenha sobre ele, eu não sei se foi porque foi o meu primeiro livro em audiobook, que eu não tinha muita experiência com audiobook, então não sei se foi por conta dessa questão de ter sido o primeiro, de não ter experiência ainda com audiobook, ou simplesmente odiei. Odiei, gente. Eu acho que faltou uma maturidade nos personagens, pelo menos sentar e conversar, sabe? Eles, desde o ensino médio que eles se conheciam até a vida adulta, eles ficam ali naquele loop, naquele loop, naquele loop, onde simplesmente uma conversa teria solucionado aquele ponto, mas não abriu papo pra conversa, sabe? Eu achei que faltou muita maturidade no crescimento dos personagens, não teve um amadurecimento, então, assim, simplesmente eu odiei, eu fiquei muito decepcionada, porque, sério, eles foi um livro que estava na minha lista de leitura há muito tempo, era um autor, assim, que eu sonhava muito em ler livros dela, em ler obras dela, e esse livro me decepcionou de todas as formas. Tanto pela questão da escrita, tanto pela questão da falta de maturidade, quanto a questão da criação dos personagens em si. Então, odiei tudo. Esse eu dei 3 estrelas, mas futuramente eu quero dar outra chance para outros livros dessa autora. O terceiro, Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, Lola Salgado. E esse livro foi simplesmente uma outra decepção que eu tive, porque, para quem acompanha o blog há algum tempo atrás, eu amo demais a Lola Salgado, que é uma autora nacional. Eu conheci os livros dela através do Q1 no início da pandemia, e da pandemia até ano passado eu li quase todos os livros da autora, só não havia lido esse, Quantas Coisas Pode Estar Logo Ali, e um de Otto, que eu não tô me lembrando o título agora, mas só esses dois, mas todos que estavam disponíveis no Q1 eu havia lido, eu havia pegado no Q1, havia lido e havia amado, então eu estava com muita expectativa quanto a esse livro da autora, comprei ele em promoção, então assim, vi na promoção, já fui correndo pra comprar. Eu nem vou mostrar pra vocês porque eu não tenho mais, eu odiei tanto que eu nem quis manter esse físico, eu acabei dando pra outra pessoa, mas eu acho que eu não gostei mais por conta da minha fase da vida que eu estou atualmente, sabe? Quando a gente fica mais velho, é perceptível que nossos gostos literários mudam, e acho que foi isso que aconteceu comigo. Meu gosto modificou e não combina mais com ler livros com tão adolescente, sabe? Um romance adolescente. E nesse livro é muita imaturidade dos personagens, muita birra da personagem principal. Então eu não consegui gostar dela, não consegui gostar do livro em si. Foi um livro que me decepcionou por conta dessas questões de maturidade dos próprios personagens, mas eu entendo que talvez aquele livro não é que seja ruim, não é o que eu odiei, mas sim que eu li em um momento diferente da minha vida, que se eu tivesse lido lá no período da adolescência eu teria amado. E foi por isso que eu dei 3 estrelas pra esse livro. E foi o primeiro da autora que eu realmente não gostei, que eu realmente odiei esse livro, tá? O quarto, Como Não Ressuscitar uma Ex-Namorada Morta. Esse livro é também um livro nacional que eu tinha visto sobre ele lá no Twitter, na rede social do passarinho, que não existe mais, né? E o autor tinha capas incríveis, eu achei muito lindo o projeto gráfico, a arte, eu me apaixonei assim. E eu peguei ele no QU pra poder ler, só que, gente, eu odiei. No início é muito bom, só que depois ele acaba se perdendo muito nos personagens, perdendo muito na história. Se parasse mais ou menos onde foi no meio ali, o livro seria incrível, porque ela tenta ressuscitar. Ela é uma bruxa, ela recebe poderes de bruxos, então a gente tem ali, a gente vê a interação dela com o Coven, com as outras bruxas. Só que ela tenta ressuscitar essa menina, só que na verdade essa menina já tava viva, essa menina era uma bruxa, essa menina odeia ela, essa menina tem ranço dela e dos caras, aí do cara que ela namorou, que na verdade a menina tava traindo ela com... traindo o cara com essa menina que tenta ressuscitar ela, então assim, a escrita do autor falhou muito nesse ponto, a história é muito confusa, eu odiei, peço desculpas. E por fim, o último livro foi 50 Poemas Macabros, de Vinícius de Moraes. Eu amo de coração Vinícius de Moraes, mas esse foi um livro assim que eu simplesmente odiei, que eu só terminei de ler, porque eu odeio abandonar livro.
mas foi um livro, assim, que me trouxe muita coisa ruim. Eu amo Vinícius, mas esses poemas, que são mais voltados ali pro fúnebre mesmo, não combinou comigo. Foi um livro que me trouxe muitos pensamentos ruins, pensamentos que eu já não tinha há muito tempo, que debateu coisas mórbidas, coisas... Para quem tem um psicológico abalado, é um livro realmente complicado de se ler. Mas para quem gosta de Vinícius, gosta de ler livros assim mais darks, vale muito a pena a leitura. Mas é isso, gente. Essas foram minhas melhores e piores leituras do ano. E vocês, quais foram? Me conte nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like. Vou deixar todos os links que eu falei, que eu já postei resenha aqui nos comentários. Os links do QU também, caso você queira ir lá apoiar o autor, ler essa obra do autor, vale muito a pena, tá bom? Tchau!